Meu nome é Rita Mônica, sou de Recife, mas moro aqui em João Pessoa desde o ano de 1972. Sou Luciano Klosterman, trabalho no Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraíba. Agora sou morador aqui do centro da cidade, do centro histórico. Eu moro no edifício, que é o edifício Presidente João Pessoa, mas é conhecido por todo mundo como o 18 Andares. E tem gente que ainda me corrige e diz que é 18 andar. Nós somos 18 andares. Meu nome é Tony, certo? Sou natural de Goiânia, Pernambuco. Hoje eu estou morando aqui na cidade de João Pessoa. Eu vim aqui a trabalho, né? No caso já faz 22 anos que eu estou morando aqui. Meu nome é Ryan Lins, eu sou músico, produtor aqui em João Pessoa, na Paraíba. A gente está aqui na Vila Sanhauá, no apartamento que eu estou aqui há 4 anos. Cheguei aqui com 7 anos de idade, né? Num bairro muito promissor, vivo, né? Esse bairro, ele significa muito para a gente, porque foi toda a minha infância aqui, e uma infância, né, muito linda, né? A gente tem aqui escolas, né? Tem escolas vivas, hospitais, postos de saúde, saúde pública. Moro aqui por opção de morar no centro, morava no Bessa antes, e aí já tenho morado aqui nesse edifício com minha família, minha mãe, meus irmãos. Isso nos anos 70, quando eu era um adolescente que estudava o primeiro e segundo grau. E depois a gente foi para Tambaú e eu mudei para o Bessa depois e decidi vir morar no centro. Mudança radical que espantou quase que todo mundo. Os amigos mais íntimos, não. Porque eu fiz uma consulta com as pessoas. O que acham de eu morar lá no centro? As pessoas que eu gostava, que eu tinha intimidade. E os mais íntimos disseram: vá, é a sua cara, você adora. Todo mundo do domingo vai para a praia e tu vai passear no centro histórico, que não tem ninguém, tudo fechado. Assim, então você vai para um lugar que é a sua cara, que você gosta, né? Eu fiquei assim com receio, sabe? Será que eu estou fazendo uma besteira? Será que... Mas eles me deram força, vim com eles aqui, olharam e aprovaram, sabe assim, coisas de amigo, irmão, que você confia e ok. Assim que eu vim morar aqui, já vim logo diretamente para esse bairro aqui, Varadouro. E daí eu passei a gostar desse local, né? Me habituei ao Varadouro, né? E daí eu passei a me desenvolver no meu trabalho. No caso que eu trabalho com comida, né? Comecei aqui vendendo churrasco, milho assado, e daí eu fui sempre tentando crescer, né? Melhorar as qualidades de vida para mim e para minha família, né? E daí eu passei a colocar, vendi din-din também já aqui, mas eu sempre tinha aquele intuito da minha vida, da minha cabeça, de melhorar, né, o meu trabalho, de mudar algo melhor para mim. E daí foi onde eu vim a colocar um carro de hambúrguer no Varadouro, que hoje, inclusive, eu trabalho fixo, né, tenho o meu ponto fixo. Antes daqui, eu morei em outros 3 lugares, aqui também pela região central de João Pessoa. 3 ou 4 lugares, bairro dos Estados, 3 casas no Roja. Antes disso, eu morava na Zona Sul, com minha mãe, meus pais. E assim que eu saí de casa, eu já vim para o centro, porque já produzia eventos no centro, já tocava, realizava festivais. Aí logo em seguida a gente montou o coletivo, o Espaço Mundo. Então tudo sempre girou em torno aqui do centro da cidade, do centro histórico. Então tá aqui era uma comodidade também, e fora que a gente queria viver e vivenciar esse espaço, esse território que muitas vezes é abandonado, as gestões dão as costas, né? A história da evolução da cidade mostra como a população e os poderes públicos deram as costas para o centro. Então a gente sempre achou que a solução era ocupar,
né? E não adiantava só vir aqui, ocupar com festa, tinha que vir morar também. Então uma coisa juntou a outra, assim, o útil ao agradável. Isso é desde a minha infância foi linda aqui, sabe? De pegar aquelas tábuas, sujar ai, Jesus, sujar com manga, né? Casca de manga e descer a escada abaixo, sabe? Essa ladeira aqui da Irineu Pinto de patinete. Tu sabe o que é isso? Brincar de corda no meio da rua. Trabalhar, que minha mãe é artesã, então a gente sentava no chão e ficava tecendo as coisas no meio da rua, 2, 3 horas da manhã, a gente ali brincando, trabalhando, mas estava brincando. É muito bom, você não tem noção do que eu sinto por isso aqui. E gosto muito de morar aqui, cada vez mais, por 2 questões. Tem a questão do edifício. Esse edifício me interessa muito, gosto muito dele, a arquitetura, a vista que ele proporciona, detalhes de ventilação. Aqui a gente nunca tem calor, porque tem de um lado uma parede de cobogóis, do outro lado, do lado sul, lado norte, desculpa, é a varanda, que tem 3 quartos e uma sala, e todos os ambientes têm vidro do teto ao chão, de parede a parede, e que abre as portas. Então nunca tenho uma sensação de confinamento, aquela coisa de apartamento que você se sente meio preso. Aqui não tem como, porque você está deitado e você está olhando para o mar, né? Eu até já brinquei muito com as pessoas, mas você está longe da praia, não, mas eu gosto de quando acordar, antes de sair da cama, ver o mar. Aqui, né? Eu ainda gosto. Eu já conheci o projeto, já vinha acompanhando o projeto desde que ele se chamava Moradouro, na época de Ricardo Coutinho ainda e tal. Então era uma coisa que eu sempre ficava ali paquerando, sonhando em que se um dia acontecesse. E eu acho que chegou a sair uns 3 ou 4 editais, eu me inscrevi em todos e sempre acontecia alguma coisa que não dava certo. Primeiro, sei lá, era financiamento pela Caixa Econômica e não conseguiam contratar um especialista para estudar o lugar antes deles começarem a mexer, alguma coisa assim. No penúltimo edital, ficou muito caro a entrada e as parcelas, e todo o edital era direcionado para pessoas que trabalhavam com cultura, com patrimônio, com economia criativa, com arte, e que já estavam pelo centro. Então todo mundo se juntou, fez uma comissão dos que passaram e fomos à prefeitura e começamos a colocar pressão para que alguma coisa fosse feita, né? A gente não queria perder a oportunidade de estar aqui, mas a gente também não tinha como arcar com aqueles valores que estavam muito altos. Então a prefeitura resolveu fazer com recursos próprios, né? Tirou a caixa da jogada, fez com recursos próprios, porém agora a gente não tem a oportunidade de ser dono desses casarões, né? A gente está aqui com um aluguel, a gente paga um aluguel social bem abaixo, 1/3 do que é um valor de um aluguel normal, o que é um incentivo muito bom, mas é da prefeitura, a gente nunca vai poder ser dono disso aqui, né? Aqui tudo é perto para mim. Daqui da minha casa para o meu trabalho eu gasto 5 minutos. Né? Mercado Central eu gasto 15. Tudo que eu faço aqui é a pé. Claro, também é bom para mim porque eu vou caminhar. Faz bem para a minha saúde. Mas aqui, compro tudo que eu compro para o meu trabalho. É tudo no Mercado Central, é tudo perto. Não preciso correr, não preciso ir para outro local, porque aqui tudo é bom. No caso, do meu trabalho eu saio de 6 horas. Eu chego no meu trabalho de 6h10, 6h05, a pé. Pô, isso para mim é ótimo, né? Não pago transporte, não preciso gastar gasolina, não preciso gastar combustível, não preciso gastar carro, não tenho que estar me preocupando com nada disso. Meu irmão que mora no Geisel, eu ligo para ele passa aqui atrás. No Geisel. E a feira, a mesma coisa, ele faz para mim, mesmo porque eu tenho uma mãe acamada, né? E eu preciso muito de serviços. Às vezes a gente até brinca aqui no condomínio que a gente é meio rato do laboratório aqui, parece que jogaram a gente aqui e esqueceram de trazer o resto da infraestrutura. Então, assim, a gente sofre muito com a questão de poluição, como eu tinha te falado, assim, poluição sonora, poluição dos carros, poluição da própria limpeza urbana, que é fraca mesmo.
E também dessa oferta de serviços, né? A gente não consegue ir andando na esquina e ir numa farmácia, ir no supermercado, né? Tem aqui na região central, mas tem que se deslocar mais, e normalmente final de semana, como em alguns bairros residenciais tem coisas funcionando, aqui normalmente não tem, então a gente tem que se resolver durante a semana para ficar de boa, assim. Senão tem que, para ir numa farmácia, por exemplo, eu tenho que ir até Epitácio Pessoa, ou um supermercado, né? Então, isso dificulta um pouco, uma padaria, uma coisa assim. Aqui, como a gente está próximo do Porto do Capim, então muitas vezes também eu vou no próprio Porto do Capim, que lá tem mercadinho, que aí vende um pão, vende uma coisa, mas normalmente eu tenho que me organizar durante a semana para ir em outro supermercado maior, que eu consiga um preço melhor. Tem um mercado central que está aqui relativamente próximo, né? Dá para ir de bike e voltar, então, sei lá, num sábado, 2 horas, dá para ir lá pegar uma xepa com 20 conto, fazer uma feirinha de frutas e verduras. Isso é um super privilégio. Mas no dia a dia falta essas coisas, né? De repente você está precisando de um remédio e tal, você não pode ir ali na esquina, como normalmente você faz num bairro residencial e tem ou uma padaria ou uma coisa mais rápida, assim, mas tem que se organizar melhor. O comércio, né, que era bem promissor, o fluxo das pessoas, os serviços públicos que foram tirados nossos, né? O bairro ele começou a morrer depois que os serviços públicos foram tirados. E gosto do movimento, tanto o movimento moderno, contemporâneo, de comércio, de compras, eu precisei comprar uma televisão esse mês passado. Todas as lojas que vendem eletrodomésticos estão no raio de 1 quilômetro da minha casa. Então, em meia hora, eu já sei qual é a televisão e o preço, ou qualquer outro produto, entende? Porque o comércio facilita. Eu não preciso pegar carro para curar, vai dizer aonde. Então... Aqui no nosso bairro precisamos de um posto médico, que não temos, uma delegacia, que não temos, porque aqui tinha a central de polícia. Tiraram a central de polícia daqui, colocaram para o lado de outro bairro. Nossa integração, que integrava, né, que fica próxima à rodoviária, ela integrava, ela deixou de integrar, sabe? Isso tudo faz falta. O nosso comando geral foi tirado daqui também. Os nossos correios foram tirados daqui também. Tem uma parte, mas bem pequena, sabe? Não é suficiente. Nossa prefeitura, que era aqui, foi tirado também. Assim, nós temos pontos aqui, como o Teatro Santa Rosa, que foi restaurado agora há pouco, mas não usam muito pouco, divulgam muito pouco, né? Tem um posto de saúde aqui perto, é um postinho bem pequeno, com horários super reduzidos, sempre muito cheios, mas a gente ainda consegue. Eu mesmo não tenho plano de saúde, só uso o SUS, então ainda consigo ter problema na coluna, então já consegui por lá fazer exames, fazer agora durante a pandemia, fazer teste, tudo mais, tranquilo, dá para fazer, se organizando direitinho, é aqui pertinho, dá para ir andando e tudo mais. Quando eu vim morar aqui há 22 anos, há 23 anos atrás, continuava desse mesmo jeito. Não tem mudança aqui. A tendência daqui, pelo que a gente vê, é piorar e não melhorar, porque eles não estão fazendo nada pelo nosso bairro. O que eles dizem é que a cidade está crescendo, mas eu não entendo como a cidade cresce você destruindo um bairro, né? Porque a cidade teria que crescer se deixasse lá como é o nosso bairro, né? Tão promissor, estava funcionando, era um bairro que estava funcionando, né? Com serviços, moradias, né? E comércio junto, estava funcionando. E a partir do momento que foi tirado isso o bairro começou a morrer. Você vê prédio sendo destruído, né? Sendo abandonado, os vândalos tomando de conta, acabando com tudo, porque eles não estão procurando fazer algo de bom no nosso bairro. Porque o nosso bairro é um bairro bom, é o começo de João Pessoa. Aqui é onde João Pessoa começou, Varadouro, é esse bairro aqui. Mas ele está esquecido, muita gente não olha para isso. Nós estamos lutando para que volte tudo.
porque a gente sabe que aqui é o coração, foi aqui onde tudo nasceu, né? Isso aqui é uma história. Eu nunca vi dizer que para uma cidade crescer, fosse cortar da sua raiz. E é isso que está acontecendo com a gente. Nossa raiz está sendo cortada. Essas 3 ruas, General Osório, Duque de Caxias e Visconde de Pelotas, se as 3 fossem restauradas, tirassem o fio externo, botassem aqueles postes bonitos, você teria um centro histórico espetacular, entendeu? Pelo que já tem, né? Só reformar. Mas não fazem, né? Não entendo por quê. O pessoal fala assim, um ponto histórico, né, de João Pessoa. Eu costumo dizer, não só é lá embaixo, entendeu? Hotel Globo, Antenor Navarro, não. Tem uma área grande, sabe? É Centro, é Varadouro, é Tambiá, é Jaguaribe. Isso tudo está morrendo. Eu acho que a segurança, como em qualquer lugar da cidade, é um problema. É claro que nas partes comerciais, quando elas estão fechadas, isso também cria um problema mais, né? Porque um espaço sem gente é um espaço inseguro, né? Um espaço ocupado é um espaço seguro. Então, tem suas especificidades, né? Se você vai pelas rotas onde está tendo movimento, com certeza vai ser mais seguro. Se você vai em outras rotas que é estritamente comerciais e está à noite, está no final de semana, pode ser um perigo, né? Apesar de eu não ver essa violência, vamos dizer assim, explícita, né? E que em outros bairros eu acho que é até maior, número de assaltos, até sequestros, coisas absurdas assim, que você não vê tanto aqui. É mais uma questão de, muitas vezes, dar sorte ao azar, a oportunidade ao ladrão. Eu não tenho medo de andar na rua, tá certo? Nem de noite, nem de dia, não ando assustado, não vejo motivo para isso, porque, como eu já te falei, que eu moro aqui há 23 anos, eu nunca fui assaltado dentro de João Pessoa, certo? Eu não posso dizer que essa cidade aqui, esse bairro, seja perigoso. Algumas pessoas já me disseram assim, eu não tinha coragem, eu não teria coragem de morar no centro, porque morar no centro é muito perigoso e tem prostituta, tem travesti, entende? Já que foi dado por aí, já descarta o centro. Eu cruzo, e quando você encontra com elas estão sentadas. Nada justifica dizer que aqui é a Cracolândia, gente, não é isso. Não é assim como dizem. Isso é jornalista tem dito isso. Isso é um absurdo. O poder público não se movimenta de maneira alguma. De maneira alguma. Você escuta muita fala bonita, mas ação nenhuma. Mas eu acredito que tem muita marginalização aí do centro nisso, saca? Tem muita vontade de higienizar a área também. E eu acho que acaba se tornando mais um mito do que uma realidade de que é tão mais violento ou tão mais inseguro do que em outros cantos. Com certeza poderia melhorar, mas aqui eu me sinto mais seguro que em outros cantos, né? Talvez porque eu não conheça ou porque, enfim. Minha rua mesmo, hoje ela tem o quê? 5 residências só. Era uma rua completa de residências. Só tem 5 resistindo. Porque estão na luta. E sabe a importância disso aqui. Mas o centro, ele era todo habitado. General Osório, toda habitada, sabe? Tenente Retumba, todos habitados. Se você descer aqui, a Rua da República ainda tem bastante gente. São Miguel, tudo era muito habitado. E hoje eles estão indo embora assim, né? De 15 anos para cá eles estão indo embora assim. Por quê? Porque não tem serviço. Então eles estão indo, tipo, você quer alugar uma casa perto de quê? Padaria, farmácia, entendeu? Isso. E a gente não tem mais isso. Nem padaria você tem aqui mais. Você não tem nada, coisa simples. Quando sai um morador daqui, o dono coloca uma placa. Aparece 10 para querer morar. Como é? Como está fugindo as pessoas? As pessoas estão procurando morar aqui. Sabe por quê? Porque aqui é bom, cara. Aqui é bom de se morar, aqui é bom de se viver, certo?
Aqui é uma maravilha, tranquilo. É como eu já tinha falado, tem muitos anos, não tem. Porque isso aí não existe em todo canto, certo? Isso aí tem em todo canto. Se você chegar ali na praça, você vai ver um monte de pessoas desempregadas, desocupadas nas praças, mas isso aí não é só aqui. A percepção que eu tinha é que realmente aqui não existia vida de moradia, né? E aí só você vindo mais e você estando aqui é que você percebe que às vezes é uma vielinha que lá dentro tem várias casinhas, é uma vilazinha, é uma comunidade que invadiu um espaço que estava ali obsoleto, caindo aos pedaços, mas que é uma comunidade que estava sem teto, que precisava de um local, então ali já começa a criar realmente uma comunidade, de repente já tem comércio, já tem um monte de coisinhas. E aí você percebe, começa a ver que, né, não existe muito essa coisa de revitalizar. Revitalizar se você tivesse morto, né? Mas você começa a perceber cada vez mais, quanto mais você está aqui, você percebe que aqui não está morto. Aqui existe vida, mas é uma vida marginalizada. Quando a gente veio para cá, a gente veio com o pai e mãe, os irmãos, né? E casaram-se todos, foram para os bairros. E eu que fiquei, porque eu sou apaixonada, me perdoe, mas eu sei que o centro é ouro puro. Eu sei a importância disso aqui, de cada rua, sabe? Desculpa, mas de cada paralelepípedo. Eu sei a importância de tudo isso. Que só em andar por aqui você sente um pouco das histórias, das identidades da gente, né? E o quanto é desperdiçado esse espaço, né? Então a vontade mesmo é de vir, de ocupar, de fazer parte disso, né? Acho que o sentimento é isso. Alguns prédios eu preciso ir para resolver alguma questão e o grande prazer não é só resolver o problema, mas entrar naquele prédio. Então, na hora de escolher aonde voltar, escolhi a Faculdade de Direito. Eu gosto daquele prédio, minha mãe estudou ali, se formou ali, então tem o nome dela na placa, entendeu? Então, é uma coisa assim, do afeto. Meus pais me passaram um pouco isso também, né? Por me trazerem aqui, desde a época que tinha Paraíba Café, eu acho que e outros bares, outras coisas tinham acontecido aqui, que era uma época também de um projeto de revitalização daqui, né? Eu acho que final da década de 90, não sei. E isso acaba criando um interesse, né? E também os projetos que a gestão fazia no passado, Centro em Cena, então a gente viu shows memoráveis aqui. Isso tudo vai criando essas memórias afetivas em você, né? E essa vontade de vir fazer parte mesmo. Eu acho que primeiro foi uma atração estética, depois uma memória afetiva que foi se criando com as coisas que a gente viveu aqui, para aí realmente partir para uma vontade de querer fazer parte ao ponto de enfrentar essas dificuldades, mas também de ver o lado bom da coisa. Eu gosto muito do movimento cultural, que graças a Deus está melhorando. A gente teve uma fase bem parada depois do governo aí, e agora está melhorando. Então você tem atividades, você tem concertos no São Francisco, no São Bento, você tem o Casarão 34, tem sempre exposição, Casa da Pólvora, Antenor Navarro na praça. Então a dinâmica cultural aqui de atividades eu acho que é um dos lugares que mais ferve na cidade. Nem um bairro concentra tanta coisa acontecendo, né? Barzinho, não tem. Aqui é um bairro morto para esse tipo de coisa. A única coisa que você encontra aqui para se divertir um pouco, se você quer sair, tem que ser Lagoa, que sair sempre eu faço, porque eu caminho, sempre quando eu posso à noite. Final de semana também gosto muito de caminhar. Outro lugar que você pode se divertir, ver coisas diferentes, o shopping. A não ser isso aqui, não tem outra coisa. Barzinho, lugar de você se divertir com galera, essas coisas. Aqui já teve antes essas coisas, hoje não tem mais. A gente está cercado de casas aqui, cada vez mais abrindo coisas novas, e é uma produção cultural muito efervescente, muito ativa, né? Que vai desde o Balaio Nordeste, que está aqui do outro lado da rua, e o Mofado Bar, que está aqui embaixo, que é um pico rock and roll, truzão das antigas. O Centro já é uma parada mais diversificada, o Vila do Porto, a General Store, a Caravela Cultural está chegando agora, tem um Sabadinho bom, enfim, não faltam referências e coisas para fazer aqui todo final de semana. Então,
realmente existe um circuito cultural, vamos dizer assim, que se você se organizar direitinho, você passa o final de semana inteiro. Quem é jovem ainda tem energia para isso. Está chegando um público grande parecido com isso, que gosta da cultural, ou que trabalha já, ou que gosta. E aí está criando como se fosse uma comunidade aqui. Vamos tomar café na casa de não sei quem. Não sabe assim, tem um lanche, não sei quem tem um bolo. Aí tem um movimento assim que é muito agradável, né? Eu acho que é uma romantização que existe em morar no centro, em morar num casarão antigo, em estar no centro histórico. Existe uma romantização muito mais do que uma vantagem propriamente dita. Eu digo que, por ser um bairro histórico, deveria ter mais atenção. Mas, na verdade, a gente ainda luta por coisas de estrutura básica de qualquer bairro residencial da cidade, por mais novo ou velho que ele seja, por mais tradicional ou não. E a gente ainda está brigando por isso. A comunidade do Porto do Capim mesmo até hoje não tem saneamento básico, sabe? A gente sabe que o nosso fornecimento de água, de energia aqui no centro é todo capenga, de internet, é super capenga, mobilidade urbana aqui. Então, assim, falha mais do que em outros bairros, né? Eu sempre saio, todos os dias eu saio nas lojas. Todos os dias. Lojas, residências. Eu faço umas cartinhas eu sou cristã. Então eu faço umas cartinhas, não é apontando dedos não, mas um carinho. E todo dia eu faço isso, todo dia eu faço isso. E os meninos dizem, a gente só não foi embora ainda por conta disso. E a gente, pela importância que é isso aqui, entendeu? E eu saio dizendo isso a eles todos os dias. Embora estou vendo as coisas fechando, mas eu já disse, a minha esperança é eterna. É eterna. E eu sei que tem jeito. Eu fecho o olho, eu só vejo oportunidades. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Cheio de possibilidades. Por isso que eu não desisto. Nossa vista, vocês são convidados para virem aqui. Mas eu gosto de quase tudo. Eu gosto muito do Senhor lá, desaguando no Rio Paraíba, né, que faz ali com aquele Crestra lá. Uma amiga de minha mãe disse que era o L de Luciano, essa curva, entendeu? Enfim, porque você tem a igreja. Gosto também de quê? Da parte do São Francisco, está ali. São Bento, enfim. E de ver o mar. E de ver o mar, claro. Aqui era mais família que morava aqui. E a festa das neves era muito boa. A festa das neves era festa muito formada, conhecida. Naquela época vinha gente de Recife pra cá. Festa das neves. E eu ficava dentro da festa das neves. Trabalhava lá. Escolhia aquelas moças aqui, botava eu.